Fala, meus amigos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronan Vico e no vídeo de hoje eu vou te explicar qual que é a diferença entre usar a função set e a função update context dentro do Power Apps. E se você nunca ouviu falar dessas funções, são as funções que a gente utiliza para declarar variáveis, né, e manipular essas variáveis. Vai ficar mais claro na prática, mas antes da gente ir para essa aula gratuita, como sempre, vou pedir rapidamente que você considere se inscrever no canal, caso você goste do conteúdo, é claro. Deixe o seu like e ajude a compartilhar essa aula aqui. A aula é gratuita, os conteúdos do canal são gratuitos, então conto com a sua força para compartilhar aqui o canal para mais pessoas conhecerem os conteúdos e assim eu continuo te ajudando aqui, trazendo conteúdos gratuitos e você me ajuda compartilhando aí, beleza? Lembrando que eu tenho um curso de Power Automate e com conteúdos de Power Apps, o link está aqui na descrição, dá uma olhada. Claro, se você quiser e necessitar desse conteúdo, saiba que eu tenho um curso, mas tem bastante coisa gratuita no canal, então conto com a sua força para assistir e compartilhar os conteúdos gratuitos aí, tá bom? Bom, já vim aqui pro meu estúdio do Power Apps, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai simplesmente usar a função set e usar a função update context. Ambas as funções são usadas para criar variáveis. Como assim, né? Eu vou inserir aqui uma entrada de texto, tá? Nessa entrada de texto, eu vou simplesmente digitar um valor e quando eu apertar um botão, logo do lado, eu vou pegar o valor daqui e colocar numa variável, tá bom? Além disso, o que eu vou fazer? Toda vez que eu apertar esse botão, eu vou somar 1 em uma variável. Então, olha só o que eu estou falando que eu vou fazer. Primeiro, eu vou colocar um outro campo de texto aqui, vai simplesmente falar para mim qual é o texto que eu digitei aqui. Eu vou colocar um outro campo de texto para falar para mim, poderia ser um label também, tá? Não vai fazer diferença, podia ser um rótulo, para falar para mim quantas vezes eu apertei esse botão. Então, o que eu vou ter que ter aqui? Eu tenho que ter duas variáveis, né? Uma variável chamada nome, por exemplo, então uma variável chamada nome, e uma outra variável chamada quantidade apertada, por exemplo, tá? Poderia ser o nome que você quisesse, uma variável pode ter o nome que você quiser. Então, quando eu apertar o botão aqui, eu vou simplesmente fazer isso, ó. Eu vou colocar o set, que talvez você já conheça, set var nome, vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao que está nesse txt, correto? Qual que é o nome desse txt? Ó? Vamos ver aqui, ó. Text input 1. Então, eu vou chamar de txt nome para facilitar na codificação. Aí eu vou vir no botão e falar o seguinte, ó. Var nome vai ser igual a txt nome, beleza? Ponto text. O que eu estou falando aqui? Eu estou simplesmente falando que quando eu apertar esse botão, ó, no onSelect desse botão, ou seja, quando eu clicar, quando eu selecionar esse botão, eu vou pegar o texto que está nessa caixinha, txt_nome.text, e vou jogar nessa variável. A variável nada mais é do que algo na memória, que armazena isso. Então, finge que tem um quadrado no navegador, na memória do computador, que vai salvar o valor que está aqui nessa variável para que eu possa utilizar posteriormente. Beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou mostrar, eu vou tirar essa caixa aqui, eu vou usar um rótulo também, para não confundir a mente de vocês, tá bom? Vou colocar um outro rótulo aqui, e nesse rótulo eu vou colocar, ó, o nome digitado foi, dois pontos, concatenado com o var nome que eu criei ali, tá bom? E aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ter um outro label chamado não, né? Escrito quantas vezes o botão foi pressionado. Dois pontos, e eu vou concatenar com uma variável que eu falei para vocês que eu ia criar, chamada var quantidade pressionado, por exemplo, tá? Poderia dar o nome que quisesse. Tá vermelho porque eu ainda não criei essa variável no código, né? Vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no botão e vou colocar aqui embaixo, ó, set var quantidade pressionado vai ser igual a var quantidade pressionado mais 1. Ou seja, eu vou pegar o valor e somar 1. Beleza? Então, toda vez que eu apertar esse botão, ele vai pegar o valor que tá e vai somar 1. Ou seja, se tá 0, vai ser 0 mais 1, vai dar 1. Aí eu vou apertar de novo, vai ser 1, 1 mais 1 igual a 2. Ou seja, toda vez que eu apertar, a variável vai se incrementando. Beleza? Isso aqui é meramente para a gente visualizar a variável sendo alterada.
Beleza? Então, ó, se eu apertar o botão agora, olha o que acontece. Vou segurar o Alt, né, e apertar. O nome digitado foi entrada de texto, que é o texto que está aqui. Quantas vezes o botão foi pressionado? 1. Tranquilo, né? Nada demais aqui. Então eu vou trocar, eu vou escrever aqui Ronan e dar um Enter. Vou apertar o botão agora. Botão, o nome digitado foi Ronan. E quantas vezes o botão foi pressionado? 2. Beleza, mas por que eu falei que eu ia explicar a diferença entre set e update context? E é muito simples. O set, ele cria a variável que vai ser utilizado no aplicativo inteiro. Como assim no aplicativo inteiro? Se eu criar uma nova tela em branco, olha só, se eu criar uma nova tela em branco, screen 2, colocar aqui um rótulo e escrever o nome digitado foi concatenado com var nome. Ele aparece aqui. Por que ele aparece aqui? Porque eu usei o set. O set, ele cria o que a gente chama, tá, de uma variável global. Ou seja, ele funciona em qualquer tela do aplicativo. Inclusive, se eu vim aqui na guia arquivo do meu aplicativo, aqui embaixo eu tenho uma guia chamada variáveis, ó. Quando eu clico aqui, ele mostra para mim todas as variáveis globais, ó, que tem no aplicativo e qual é o valor naquele momento, ou seja, até se for uma collection e tudo mais. Então, ó, se for uma collection vai estar na outra guia, na verdade, tá? Aqui, ó, na coleções. Mas olha, se for um registro, vai estar aqui também. Isso aqui é de uma outra aula que eu criei o visualizador de PDFs no Power Apps, tá aqui no canal também, tá? Então eu tô utilizando o mesmo app, por isso essa variável tá aqui. E aparece aqui, ó, var nome e var quantidade pressionado. Mas nem sempre eu quero ter uma variável no aplicativo inteiro, né? Nem sempre eu quero isso. Às vezes eu quero uma variável daquele contexto. Como assim daquele contexto? Uma variável apenas da tela que eu estou usando no momento. Eu não quero contar quantas vezes o botão foi pressionado e ficar ocupando espaço na memória e levando essa variável para todas as outras telas. Inclusive, se eu vou digitar qualquer tipo de fórmula aqui, ó, olha o que acontece, ele aparece todas as variáveis para mim. Isso também atrapalha no desenvolvimento, porque eu vou ter um monte de variáveis se o aplicativo começar a crescer. Então, às vezes, eu quero usar algo apenas naquela tela, como é o caso daqui, né? Como é esse caso, eu não quero contar quantas vezes esse botão foi pressionado e jogar essa variável para todas as telas. É aí que entra o update context, tá? Então, para ficar claro, eu vou duplicar essa tela aqui, duplicar, tá bom? Vou chamar essa aqui, para diferenciar, de tela com update context, tá? Só para ficar claro, para separar para a gente. Vou mover aqui para baixo, para ficar longe. Essa aqui é a tela com sets, tá bom? Na update context, o que eu vou fazer? Ó, eu copiei ela, então, ou seja, tudo tá igual aqui. Beleza? Tá tudo igual. Mas eu vou mudar. Em vez de usar o set, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o update context, que é a outra função que eu falei para vocês que ia ensinar. E aqui eu passo o contexto. E diferente do set, eu consigo atualizar mais de uma variável ao mesmo tempo, e é aí que fica legal. Então eu vou criar aqui uma var nome 2, vou escrever 2, né? Então eu estou criando uma variável nova, estou criando uma caixinha na memória do meu navegador, aqui na memória do meu aplicativo nova, tá bom? E aí eu vou falar que tem que abrir aqui uma chave, tá? Para explicar que é um contexto isso aqui. Então, nesse contexto, o var nome 2 vai ser igual a txt nome 1.text. E ele tá com underline 1 porque eu dupliquei a tela. Então, esse aqui, na verdade, é underline 1, o nome do objeto, tá? Ó, só para ficar claro o que eu tô falando, esse objeto aqui, txt nome underline 1. Porque como eu copiei essa tela aqui, esse aqui é o txt nome, tá vendo? Quando eu dupliquei a tela aqui embaixo, ele criou um txt nome underline 1, tá bom? Só para ficar claro o que eu estou fazendo aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar um contexto nessa tela, o update context, diferente do set, ele apenas dá update, ele apenas altera ou cria variáveis naquela tela, e vou falar que var nome 2 é igual a txt nome 1.text. Aí eu poderia fechar e pronto, isso aqui já vai funcionar, tá? Só que, como eu falei para vocês, eu posso atualizar mais de uma variável. Então eu não precisaria dar um Ctrl+C nisso aqui,
e colocar de novo para o var quantidade pressionado 2, né? Então, essa segunda variável, eu não preciso chamar de novo a update context. Eu posso usar aqui junto com essa, mas assim também vai funcionar, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês que funciona também. Então, ó, ponto, vírgula, chamei de novo, falando que o var quantidade pressionado 2 é igual a ela mesmo mais 1, né? Igual a gente fez lá. Vou até tirar essas quebras de linha para não confundir vocês também, ó. Tá? Para ficar mais fácil. Então, o que eu estou fazendo? Estou atualizando aqui esse contexto, beleza? Aí, agora, quando eu clicar nesse botão, ele vai alterar as variáveis. Só que vamos alterar no label aqui. Ó, o nome digitado foi. Vamos alterar para var nome 2. E aqui, ó, var quantidade pressionado 2. Quando eu apertar o botão aqui, vou escrever meu nome, né? Ó, Ronan. Quando eu apertar o botão, ele está fazendo a mesma coisa, tá vendo? Ó, Ronan e 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, o update context que a gente utilizou funcionou. Se eu for lá na minha guia arquivo e vir em variáveis, não aparece aqui no global, tá vendo? Não aparece mais aqui no global, apenas na tela. E é aí que está o ganho, aí que está a vantagem. Apenas na tela as variáveis ficam. Então, com o update context, não me atrapalha caso eu crie aqui, por exemplo, uma nova tela em branco. Ó, uma nova tela em branco, vou colocar um rótulo. E aí, ó, vou concatenar com var. Não aparece aquela variável do update context. Por quê? Porque está só aqui. Ou seja, a var QTD pressionado 2 só fica na tela. Qual o benefício? O benefício é velocidade, né? Porque vai ficar só naquela tela, né? Performance. E o segundo benefício, mas talvez seja até melhor, mais importante, é que não vai vir aqui me atrapalhando nas listas de opções que eu tenho nas minhas fórmulas, né? Então, se é algo que eu vou usar naquele contexto, naquela tela, não preciso usar o set. Eu crio o update context, né? A variável com o update context e uso lá. A terceira grande vantagem é que eu consigo dar vários updates diferentes do set, né? Então, na tela com set, se eu vim aqui, eu tive que escrever 2 vezes o set. Olha só, uma para variável de nome global e uma para var QTD pressionado, que é uma variável global, são global, porque eu usei o set. Na tela com update context, se eu vim aqui e olhar o botão, eu tenho o update context, que cria uma variável nesse contexto, por isso context, né? E eu não preciso escrever 2 vezes, basta eu vir aqui, coloco aqui ponto e vírgula e coloco o próximo parâmetro. Vou apagar esse aqui e fica mais ou menos assim se eu formatar o texto, ó. Variável vai ser esse valor, ponto e vírgula, esta variável vai ser esse valor. Então eu consigo atualizar um monte de registro ao mesmo tempo, usando o update context sem precisar do set, mas apenas as variáveis locais. Tá bom? E aí, agora, quando eu apertar o botão, para provar, né, que eu consigo usar, eu vou testar. 1, 2, 3, 4. Beleza? E avançando um pouquinho mais, né, já ensinei tudo que eu queria, vocês já entenderam. Set cria uma variável global, que eu consigo ver no arquivo, né, na guia variáveis, que eu tenho aqui todas as variáveis que vão para o aplicativo inteiro. Com o update context, ele cria a variável apenas na tela, e eu consigo ver aqui pela guia variáveis também. Então essa é a grande diferença. Qual é o ponto positivo? Performance. Segundo ponto, não atrapalha nas fórmulas, só porque senão vai aparecer em todas as telas, todas as variáveis. Então, criando com o update context, a variável só vai aparecer nas fórmulas daquela tela, né? Afinal, só existe lá. Terceiro ponto, eu consigo atualizar várias variáveis de uma vez só. E agora, avançando um pouquinho mais, eu poderia criar um registro aqui utilizando o update context, tá? Então eu vou só copiar Ctrl+C, Ctrl+V no botão para explicar isso. E colocar aqui no botão o seguinte, eu posso criar um registro, ó, e criar um JSON, né? Um registro de JSON, ou seja, uma pessoa, e essa pessoa tem um nome chamado Ronan e a idade, né? Colocar aqui que o Ronan tem 99 anos, por exemplo. E olha só, eu consigo criar uma pessoa que tem um nome tal, idade tal, usando update context. Então eu consigo criar esse registro pessoa. E quando eu precisar usar pessoa, né? Eu consigo vir aqui e simplesmente, ó, Ctrl+C, Ctrl+V e vou colocar o nome da pessoa é
pessoa, ponto, nome ou idade. Então, ó, o nome da pessoa é tal e sua idade é pessoa.idade. E vai aparecer aqui para mim, né, quando eu clicar no botão. Tá vendo? Cliquei no botão, ele criou a variável. Então, o nome da pessoa é tal, idade é tal. Então, como que eu criei isso aqui? Ó, jogando aqui para cima para ficar claro. Com pessoa.nome, pessoa.idade. Quando eu olho onSelect, fica mais claro, né, para entender. O que eu fiz no onSelect do botão? Eu criei uma variável chamada pessoa, que tem um nome e uma idade. E aí eu consigo acessar esses atributos. Então o Update Context é muito legal para isso aqui também. Eu poderia ter uma variável de parâmetros, né? Ó, parâmetros. Daí eu vou ter, sei lá, quantidade botão clicada, igual a ele mesmo mais um. Começa a criar um monte de coisas aqui, né? Aí eu coloco ponto e vírgula e vou para o próximo parâmetro. E assim por diante, a gente consegue ir montando aqui, né? Aqui no caso seria parâmetros ponto, ó. Então eu consigo ir utilizando o registro para ir manipulando aqui, tá bom? Eu dei uma avançada aqui no final, mas eu sei que tem bastante gente que está bem avançada que acompanha aqui o canal, então eu espero que também te dê uma luz aí. O importante da aula é você ter entendido a parte que eu falei. A diferença entre set e update context é o seu contexto, uma é global, outra não, e etc. A gente reviu bastante, então eu tenho certeza que você entendeu aí. Lembrando que eu tenho um curso de Power Automate, Power Apps, o link tá aqui na descrição, vem fazer parte da turma aí se você quiser. Claro, ser mais avançado ainda e ter todo um suporte especializado para você, que vai estar acompanhando a gente lá junto com os outros alunos, tá bom? Agradeço muito a você que assistiu até aqui. Se você assistiu aqui até o final, vou pedir para você comentar a palavra pinguim. Isso mesmo, se você comentar no meio dos seus comentários do nada a palavra pinguim, então deixa o seu feedback e deixa a palavra pinguim, eu vou saber que você assistiu aqui até o final. Então só eu, você, quem realmente assistiu até o final, né? Não assistiu só uma parte e foi embora, vai entender aí quem comentar a palavra pinguim, e é uma forma, né, de eu saber que você curte o conteúdo e assiste aqui até o final para não perder nada, beleza? Então eu agradeço muito você que assistiu, deixe seu like, compartilha, conteúdo gratuito, então conto com a sua força aí para você compartilhar lá no LinkedIn, nos grupos de WhatsApp, de Power Apps, e a gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo, valeu!